azar, tudo vai ser usado. Lembrando também que às segundas-feiras nós temos evangelização infantil na casa e, paralela à evangelização, temos berçário para quem tem filhos pequenos e necessita de alguém que cuide da criança para poder assistir a palestra. Saudamos agora os internautas. Nós estamos transmitindo a palestra da noite através da web rádio Portal da Luz de Dourados e retransmitindo pelas webs Rádio São Francisco, Rádio Sementes de Amor, Rádio Doutrina, Rádio Espaço Espírita, Rádio Discípulos, Rádio Palermo e Rádio do Chico. Queremos convidar a todos ao Congresso Espírita de Dourados, que vai se realizar nos dias 5, 6 e 7 de julho. Começa dia 5, que é uma sexta-feira, às 19h30, e encerra dia 7, domingo, às 12 horas. Teremos como expositores Alberto Almeida, Clédson Omido, Décio Andoli Júnior, Jacobson Santana Trovão e Wellington Gonçalves. O tema do congresso é Mediunidade com Jesus. As inscrições podem ser feitas no site da Federação. Se alguém tiver alguma dúvida, nos procure lá na frente que nós damos as orientações. Então, vamos nesse momento, mais uma vez, Senhor, emitindo a nossa gratidão pelas bênçãos dessa vida, pelos tropeços dessa vida, que são para nos fazer crescer, agradecendo por essa encarnação, pela oportunidade de crescimento e pedindo, Senhor, que possamos aproveitá-la ao máximo, que possamos dar um bom passo em relação ao Teu reino. Pedimos também, Senhor, a proteção aos trabalhos que realizamos nessa casa e a todos os espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão em busca de auxílio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes nunca cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. O palestrante de hoje é o nosso irmão Cláudio Moreno. Seja bem-vindo. Queridos irmãos, boa noite a todos. É sempre bom estar aqui novamente nessa casa amiga. Agradecemos ao convite pela direção da casa. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar da visão espírita da morte. Para a nossa reflexão, vamos iniciar com uma mensagem de Emmanuel, que ele diz que ninguém morre. Não reclames na terra os seres que partiram. Olha a planta de volta na semente a morrer. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas sem revolta é o orvalho da esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Então, com essa mensagem de Emmanuel, nós iniciamos a reflexão a respeito da morte. Não podemos falar da morte sem falar da vida, pela visão da doutrina espírita. É apenas uma mudança de comportamento, de estação, essa passagem. Então, o que a morte vem representar para o Espiritismo? O Espiritismo veio e matou a morte, porque vem nos dizer que ela não existe. Vem dizer que esse fenômeno morte, que é visto de diversas formas, dependendo
da crença, da descrença, da certeza ou não de cada criatura humana. Cada um constrói uma forma de ver, de entender e de sentir esta passagem, conforme o seu conhecimento. Para o materialista, o espiritualista e o espírita, cada um tem uma conotação diferente do que vem a ser a morte. O materialista puro, aquele a quem a vida está inteiramente voltada para as coisas materiais, ele vê a morte, entende que quando acabar o corpo físico, ali acabou tudo. Morto o corpo, tudo se dissolve no nada. Essa é a visão totalmente materialista. Muito triste, né? Você vive, luta bastante, passa por dificuldades, e aí morreu, acabou. Mas os espiritualistas, em geral, já admitem a existência de algo além da expressão física, ou seja, da sobrevivência da alma após a morte. E a destinação desta alma, segundo as vertentes espiritualistas, varia de umas para com as outras. Uns acreditam que ela vai ficar dormindo em algum lugar para ser acordada um dia. Outros acreditam que vai se integrar ao todo, ao retornar ao mundo espiritual. Outros acreditam de formas diferentes, uns conforme o conhecimento de cada um. Mas a doutrina espírita, esse consolador prometido por Jesus, trazido por Allan Kardec, ele vem trazer uma luz nesta questão da morte. Vem falar que a morte, a vida, a existência e a sobrevivência do espírito é uma grande realidade. Para a doutrina espírita, aquilo que nós denominamos de morte tem sido um dos maiores problemas que ocupa a mente de toda a humanidade em todas as épocas, porque por falta de conhecimento e do desconhecido, os seres humanos têm muito medo da morte. Então a doutrina espírita vem nos dizer que isso nada mais, nada menos do que uma lei natural, faz parte das leis de Deus. Então o nascimento, a morte, o renascimento são transformações naturais da própria vida do espírito imortal que é sujeito à evolução. Então a morte, ela é uma transformação em vez de ser o fim. E para desmistificar essa palavra morte, com a conotação de fim, né, de desaparecimento total, de destruição, que há milênios nós temos esse medo, né, da destruição total, Kardec vem e modifica então pela palavra desencarnação, que é mais suave, né, que o espírito deixa a carne, então já não morre mais, apenas deixa aquele suporte físico em que ele está lhe servindo e que por vezes não serve mais. Mas como a vida do ser continua, morrer é renascer, é viver de volta à pátria verdadeira, que é a nossa pátria espiritual. Então morrer é prosseguir vivendo numa outra dimensão vibratória. Mas vamos continuar vivendo com os mesmos sentimentos adquiridos, com a mesma visão ou com a visão espiritual ainda ampliada, deixando o corpo físico. Vamos continuar com os mesmos amores, com as mesmas alegrias, com as mesmas tristezas. Nós não vamos dar um salto evolutivo porque deixamos o corpo físico. Não vamos virar anjos nem santos. Vamos ser nós mesmos, com a nossa individualidade, carregando as nossas imperfeições, aquelas que ainda não conseguimos superar nesta presente oportunidade. Então a morte, em vez de ser aquele sonho eterno que muitos acreditam, vai ser a libertação do espírito, passando a viver na erraticidade. Erraticidade, segundo Allan Kardec, é uma condição espiritual que vivemos no mundo errante, ainda necessitando de evoluir. Não é que nós vamos estar em erro,
mas é uma condição espiritual na erraticidade. E nós vamos passar esse período durante o tempo necessário para nos organizarmos novamente para uma nova reencarnação, uma nova oportunidade. Então, para a doutrina espírita, a morte ela é a continuação da vida. Em vez de suplícios infernais, que às vezes nós aprendemos no passado, ela vem acenar com esperança, que todos nós podemos evoluir e continuar a viver sem medo. E aí nós temos algumas questões. Por que nós temos que morrer? Nós não poderíamos ficar vivendo eternamente, né, aqui na Terra? E os Espíritos vêm nos dizer que o objetivo nosso no plano terreno não é esse, de viver eternamente aqui. Porque o nosso ambiente verdadeiro e natural é o plano espiritual. Então aqui apenas encarnamos em mundos corpóreos como a Terra e outros para o nosso progresso espiritual. E viemos para cumprir os desígnios de Deus. Nós viemos para um objetivo bastante definido nesta vida em que estamos aqui no mundo físico para desenvolver o nosso intelectual e um pouco da nossa moral, que é o nosso grande objetivo para sermos felizes. Então, cada encarnação ela deve durar exatamente o tempo determinado e suficiente ou necessário para que o espírito cumpra aquela tarefa que ele já vem designado através do seu plano reencarnatório. E assim vai enfrentar as suas provas ou expiações, ou provas e expiações, as que mais sejam necessárias para a evolução nesse exato momento em que nós estamos. Então, uns passam por umas condições, outros por outras. E às vezes a gente fala assim, mas por que fulano é tão bom e sofre tanto? Mas, na verdade, é exatamente aquelas oportunidades, aquelas lições que ele está necessitando passar neste exato momento para a sua evolução. E às vezes nós dizemos assim, mas o fulano é tão bom e desencarnou tão novo, né? Fulano, que é o poço de maldade, sair vivendo. Exatamente por isso. Porque ele necessita viver mais, para aprender mais, para aproveitar a oportunidade. E aquele que não tinha tanta necessidade nesta oportunidade, se libertou mais rapidamente. Então, nem sempre aquele que desencarna antes, ou jovem, ou mais novo, é a pior pessoa. Mas sim, muitas vezes pode ser um que teve um maior merecimento, que não havia necessidade de ficar tanto tempo passando por provas. A condição dele, neste momento, era menor, né? Então, de cada encarnação que nós vamos vivendo, nós vamos adquirindo experiências. E quando o espírito retorna no seu estado natural, no mundo espiritual, que é o estado de espírito liberto, vai retomando aqueles conhecimentos de todas as suas existências. Aquilo que já está arquivado, e ele vai buscando, em função da última encarnação, daquele processo de vida que ele já tem arquivado, se organizar para uma nova oportunidade. Mas, na verdade, aqui nós passamos muito pouco tempo diante daquilo que vivemos no mundo espiritual. Então, cada vez que desencarnamos, o espírito vai fazer uma avaliação do resultado da sua última existência física. O que é que ele fez? O que ele aproveitou para melhorar, para se aperfeiçoar? E vai então encarnar novamente quando se fizer necessário e oportuno para dar continuidade no seu processo evolutivo, no seu progresso intelectual e moral. Então esse tempo no mundo espiritual é bastante indefinido. Vai depender da condição evolutiva, da necessidade de cada um. Muitos talvez ficarão muitos anos mesmo sem saber que desencarnou. E outros imediatamente tomarão consciência
e vão já começar uma nova etapa consciente, buscando prosseguir sua jornada evolutiva no mundo espiritual. Então nós temos outra pergunta: demora muito essa readaptação no mundo espiritual? É o que nós dissemos. Vai depender da evolução de cada espírito. Para alguns, talvez breves instantes, nos relatos dos espíritos a Kardec. Para outros, muitos anos, talvez algumas décadas, sem tomar consciência de que já estão de volta no mundo espiritual. Então isso vai depender daquilo que nós nos preparamos aqui. Aquele que trabalhou para o bem, que cumpriu com as suas obrigações diante do seu conhecimento, cumprindo com as leis de Deus, certamente mais rápido vai passar por aquela fase, no período do desencarne, e vai se readaptando à vida no mundo espiritual. E o preparo para a nossa vida espiritual vai acontecer através do cultivo das boas ações, da busca do equilíbrio que nós vamos fazer, cada um para si, cumprindo com as leis de Deus. Então ninguém vai preparar terreno para o outro. Você pode ajudar, mas cada um vai ter que buscar a sua condição melhor ou pior no mundo espiritual. Então, para isso, não é nada melhor do que nós procurarmos manter a nossa conduta moral cristã, né? E aí nós temos certeza de que não teremos problema, porque ninguém sabe ao certo. Mas se você cumpre com as leis de Deus, está com a sua consciência tranquila, está preparado para esse retorno ao mundo espiritual. E aí nós perguntamos, existe alguma ajuda espiritual quando nós encarnamos? E a bondade divina, que sempre prevê e provê tudo aquilo que nós precisamos, também não vai nos faltar, não vai nos abandonar nesse momento do nosso desencarne. Então, por toda parte existe bons espíritos trabalhando, cumprindo os desígnios de Deus, e se dedicando exatamente a essa tarefa de auxiliar aqueles recém-desencarnados. Então são muitas equipes que estão sempre preparadas, mesmo naqueles momentos mais difíceis, em mortes trágicas, né, coletivas, antecipadamente já tem uma equipe espiritual já organizada para socorrer a cada um. A destinação de cada um pode ser diferente, mas o socorro imediato é igual a todos. Para ninguém será negado, segundo Allan Kardec. Alguns amigos, alguns familiares, talvez, que já nos antecederam ao retorno, né, à pátria espiritual, vêm em nosso socorro. E é maravilhoso, né, se nós tomarmos consciência, num momento tão difícil, talvez, da nossa passagem, e nos vermos acolhidos por um amigo, por um familiar. É maravilhoso saber isso, né? Então, a nossa passagem para o outro lado da vida, sabendo isso, nos dá mais confiança, né? Nos deixa mais calmos e mais alegres em ter o encontro com essas pessoas amigas e familiares. Mas depois dessa fase de transição inicial do desencarne, nós podemos continuar evoluindo no mundo espiritual, estudando, trabalhando, porque a vida no além é um momento de nos preparar, conforme já dissemos, para uma nova jornada terrena. Então, nós vamos continuar evoluindo. Imaginamos se tivéssemos que ficar no mundo espiritual, sempre dormindo, ou sentado no trono ao lado de Deus, sem fazer nada, né? Que tédio. Mas, graças às orientações da doutrina espírita, não é isso que acontece. E aí nós perguntamos, e o conhecimento da doutrina espírita? Nós que estudamos a doutrina, lemos as obras básicas, vai nos ajudar a ter uma boa condição no mundo espiritual? O que vocês acham? Nós sabemos que o conhecimento da doutrina espírita vai nos ajudar a entender a nossa condição de desencarnado com maior facilidade.
Porque aquilo que nós estudamos, né, isso que estamos fazendo aqui agora, isso vai nos ajudar a perceber que não estamos mais no mundo físico. Nós vamos conseguir entender alguma coisa diferente com maior facilidade do que aquele que não tem esse conhecimento. Agora, o conhecimento apenas da doutrina espírita não nos assegura um bom lugar no mundo espiritual. É preciso mais, né? É preciso trabalhar. É preciso fazer jus a esse lugar melhor, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então é preciso praticar tudo isso. Somente através da prática é que o espírito vai despertar mais pacífico e sereno no mundo espiritual. A prática do bem, do amor, daquilo que nós aprendemos na doutrina cristã. Existia um palestrante que fazia boas palestras no centro espírita. E lá no final, na última cadeira, sentava uma senhorinha. E ele sempre observava aquela mulher sentada, e ele terminava a palestra, mal terminava, ela ia embora. Não tomava nem o passe. Passou alguns meses, e ele percebeu que não via mais aquela senhora lá no banco. E aí então, mais algum tempo, ele desencarna. Estando lá no mundo espiritual, numa condição bastante difícil, de sofrimento, de angústia, eis que vem uma alma iluminada, junto com uma equipe, auxiliar aquele palestrante. E ele conheceu, tratava-se daquela senhorinha que ficava sentada lá na última cadeira. E aí ele perguntou, mas como? A senhora, que parece que não conhecia nada do Espiritismo, eu que estudei tanto, que falava tanto, e a senhora está com essa luminosidade, vem me socorrer? Ela falou, eu venho porque eu pedi para te ajudar, porque você me ajudou. Porque tudo aquilo que o senhor falava lá na palestra, eu saía e ia praticar. Eu era viúva, passava as noites em claro, ajudando aquelas pessoas carentes que eram doentes, que precisavam de socorro e que não podiam pagar um ajudante, um cuidador, e eu ajudava. Desencarnava um, arrumava outro. E assim eu passei meus últimos anos de vida até desencarnar, graças às suas palestras, que eu aprendi muito. Então ela praticava. Então não basta estudar, precisa trabalhar. E aí nós perguntamos, e aquelas pessoas que ficam aqui na Terra? Os nossos familiares, os amigos, podem nos ajudar depois que nós desencarnarmos? Pode, e muito, né? Depende das atitudes, das ações de quem fica. Em relação ao desencarnado, vai influenciar muito. Se nós aqui desencarnados ficarmos revoltados, desesperados, angustiados pela partida daquele nosso ente querido, certamente vamos influenciá-lo com a nossa angústia, com a nossa revolta, e ele vai sentir e receber toda essa carga negativa e vamos atrapalhar muito a sua condição, que talvez já esteja ruim e poderá ficar pior. Mas se nós, ao contrário, em vez de estarmos tristes, ficarmos conscientes da realidade de que aquele ser continua e buscarmos, principalmente através da oração, ajudar, nós vamos ajudar a auxiliar muito aquele espírito sair daquela situação em que se encontra e conseguir mais facilmente ser encaminhado no mundo espiritual. Nós sabemos que sentir saudade é natural, quem não vai sentir saudade de um ente querido que desencarnou, que partiu. Mas às vezes não conseguimos evitar o pranto, não tem problema nenhum chorar. Agora o choro excessivo, essa revolta, essa tristeza, nos deprimir em função disso. Tem pessoas que dizem que ele morreu, eu vou morrer também. Então isso vai causar muito mal ao nosso ente querido. Então nós devemos evitar esse choro excessivo, essa condição de inconformidade e aceitar. Porque Deus é Pai, continua sendo Pai de todos nós, encarnados ou não. E Ele permitiu esse momento, porque se fez necessário.
André Luiz tem uma mensagem que ele diz que, ante aqueles que desencarnaram, nós podemos ajudar e devemos, de alguma forma, não guardar demais objetos da pessoa que desencarnou. Isso é uma ajuda. Eu tenho um amigo que era meu vizinho, agora não é mais, que eu mudei de bairro. A esposa desencarnou, faziam já 2 anos, e eu visitava a casa dele, tinha um filho adolescente. Até o carro que era da esposa estava lá na garagem, não mexia. E a minha esposa, conversando com a secretária do lar, que continuava ajudando, ela falou: olha, o quarto está intacto. Roupas que ela nem usou, calçados estão lá guardados, não mexeu em nada, depois de 2 anos. Então isso, André Luiz fala que não devemos agir desta forma. Devemos procurar alguém da família, se quer levar um objeto ou alguma coisa de lembrança, que fique. Mas o melhor é que doamos todas essas coisas, seus bens, vestuários, calçados, para uma instituição de caridade ou para alguém que necessita. E toda vez que aquela pessoa que vai usar e vai ficar grato, não importa a quem, aquela vibração amorosa vai atingir aquele desencarnado. Então nós devemos desprender, dessas coisas. E a oração, como já dissemos, com resignação, com esperança, de que logo, logo estaremos juntos no mundo espiritual. Então vamos ajudar e muitas pessoas. As nossas vibrações, segundo André Luiz, vai alcançar o espírito aonde ele estiver. Se ele estiver lá no umbral, não tem problema, vai receber. Se ele estiver numa condição melhor, vai receber. E muitas vezes nós falamos: fulano não precisa orar por ele é tão evoluído. Nós não sabemos a condição em que ele está no mundo espiritual. Então, oração e canja de galinhas que não faz mal a ninguém, Então vamos orar sempre, vamos mentalizar. Por mais que aquela pessoa seja evoluída, um Chico Xavier e outros, vamos mentalizar e vamos orar. Pelo menos de gratidão àquelas pessoas. E elas vão receber. Se não servir para ela, vai servir para fortalecer na tarefa em que ele esteja realizando no mundo espiritual. Muitas vezes auxiliando nós próprios aqui, encarnados, mandando mensagens, mandando orientações. Então, todos sempre precisam de ajuda. Então, o tempo, na verdade, não espera por ninguém. Vamos procurar valorizar o nosso tempo, o nosso momento em que estamos vivendo hoje, que é o momento mais importante da nossa vida. É o agora. É hoje que nós podemos realizar alguma coisa. Então nós vamos apreciar mais o nosso tempo, se pudermos ainda dividir com as pessoas que necessitam, que precisam da nossa ajuda, as pessoas que nos cercam, com os nossos familiares, amigos. Então não vamos perder tempo, porque dessa existência terrena, nós vamos levar apenas aquilo que conseguimos colocar dentro dos nossos corações. Só isso. Seja coisas boas ou ruins. O resto vai ficar tudo aqui, porque não nos pertence. Talvez foi nos confiado por algum período para usufruirmos, mas não pertence a nós. Vai ficar tudo aqui. Então, na hora da nossa morte, o nosso desencarne, melhor dizendo, conforme Kardec nos orienta, nós vamos ter a plena consciência do real valor daquilo que nós praticamos. E talvez seja tarde, para pensar: por que eu não fiz diferente? Então vamos fazer hoje. Porque nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Todos os nossos atos terão consequências. Então que sejam boas, as nossas consequências. O nosso corpo físico, ele se assemelha a uma ave. E essa ave vive numa gaiola. Aliás, o nosso corpo físico se assemelha a uma gaiola. E o espírito a uma ave. E essa ave vive nesta gaiola. É uma comparação interessante e que na nossa hora da despedida, do nosso desencarne, que nós estejamos atentos
porque ela é um momento justo. Ela vai estender as mãos e vai nos dizer para a ave da nossa alma: é chegada a hora da tua partida. Eu vim lhe buscar. E esta ave vai se libertar desta gaiola mortal, que é o nosso corpo físico. Então será um momento em que nós vamos nos ver livre dessa prisão. E aí nós já temos que ter cumprido com a nossa jornada. Porque nós vamos deixar essa gaiola efêmera que não serve mais e vamos alçar voos no mundo espiritual. E aí nós perguntamos: a ave do teu espírito está apta, está preparada nesse momento para esse voo na espiritualidade? Porque nós não sabemos quando esta irmãzinha negada chamada morte vai nos tocar e vir nos buscar. Então nós devemos preparar as nossas asas suficientemente fortes para voar nesse momento. Muitas vezes nós queremos ser anjos, mas anjos precisam de asas fortes para voar. Então vamos nos preparar, ter as nossas asas limpas e fortes. Porque cuidar das asas significa cuidar do nosso espírito. Alimentar a nossa alma aquilo que enche ou que faz muito sentido na nossa vida, que é aquilo que nós levaremos até a nossa existência espiritual. Cuidar do nosso espírito demanda acender essa brasa interior da contemplação através da oração diuturnamente, sempre agradecendo a Deus pelas oportunidades, agradecendo pelas dificuldades que são momentos para o nosso crescimento. Isso significa, então, cuidar da nossa espiritualidade. E muitas vezes nós esquecemos. Nos apegamos tanto às coisas terrenas, aos trabalhos, às dificuldades, e esquecemos que somos seres espirituais, vivendo experiência na carne. Então, Deus está sempre pronto a nos receber, a nos dar uma nova oportunidade. E nós precisamos nos preparar. E nós queremos encerrar nossa fala com uma mensagem, uma pequena história chamada O Último Dia de Vida. Naquela manhã, sentiu vontade de dormir um pouco mais. Mas estava cansado porque na noite anterior já não tinha dormido muito bem. Havia dormido tarde, tinha tido sono pesado, pesadelos, mas logo tomou consciência de que não podia dormir mais. Era preciso levantar, porque tinha uma montanha de coisas para fazer naquele dia, na sua empresa, no seu trabalho. Levantou rápido, lavou o rosto, fez a barba correndo, automaticamente, nem prestou atenção no que estava fazendo. Não olhou no espelho, no seu rosto cansado, nas olheiras escuras, resultado das noites mal dormidas. Nem sequer percebeu aqueles pelos teimosos que escaparam da lâmina e que ficaram no seu rosto. A vida é uma sequência de vazios que precisamos preencher. Pensou enquanto jogava a roupa no corpo rapidamente. Engoliu o café da manhã bem rápido e saiu resmungando baixinho um bom dia, mas sem muita convicção. Desprezou os lábios da esposa, aquela que oferecia para lhe dar um beijo de despedida. Não notou que os olhos dela ainda brilhavam, guardava aquela doçura daquela esposa apaixonada depois de muitos anos de vida, de casamento, de vida a dois. Não entendia por que ela reclamava tanto, se queixava da sua ausência. Afinal de contas, por que ela reivindicava mais tempo ao seu lado, se ele estava correndo para lhe trazer um elevado padrão de vida para a sua família? Não estava. Isso não bastava? Claro que ele não teve tempo nem para esquentar o carro,
Não observou nem a alegria do cachorro que lhe despedia, abanando o rabo, como se estivesse lhe dizendo um bom dia. Deu a partida rapidamente, acelerou o carro, e quando saiu à rua, ele ligou o rádio. Estava tocando uma canção antiga do Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. Pensou que ele não tinha mais tempo para curtir aqueles detalhes tão pequenos da vida. Anos atrás, ele gostava de assistir o programa do Roberto Carlos durante os domingos. Mas isso fazia parte de uma outra época, quando ele podia se divertir mais. Continuando o seu caminho ao trabalho, pegou o celular, telefonou para sua filha. Sorriu quando ela disse que o seu netinho já havia dado os primeiros passos, mas ficou carrancudo quando ouviu a filha lhe dizendo: papai, vem almoçar hoje comigo. Faz tempo que o senhor não vem ver o seu neto. Nós estamos com saudade. E ele dizia: hoje eu não posso. Gostaria muito de estar aí com vocês, mas eu não posso me dar ao luxo de deixar o trabalho por alguns instantes. Agradeceu o convite, mas respondeu que não seria possível. Quem sabe, no próximo final de semana, eu apareço. Mas ela insistiu, disse que sentia muita saudade, que gostaria de poder estar com ele na hora do almoço. Hoje, neste dia, é impossível, eu não posso. Chegou na empresa, mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava totalmente lotada. Era muito importante começar logo o dia e atender as pessoas. Ele tinha plena convicção de que as pessoas de valor não desperdiçam o seu tempo com conversa fiada. Então ele abriu logo, foi para a sua sala, abriu a agenda e começou a trabalhar. Naquilo que seria o horário do seu almoço, que poderia ter ido almoçar com a filha, ele pediu à secretária que comprasse um refrigerante light e um lanche, daqueles bem gordurosos. Mas ele nem se deu conta de verificar o seu lanche. O refrigerante era light. E aí ele então sentou e começou a se alimentar. O colesterol estava alto. Precisava fazer um check-up. Já tinha advertido o seu médico. Mas isso ficaria para outro dia, para o mês seguinte, porque não dava tempo. Enquanto ele estava comendo, começou a ver alguns papéis, já se preparando para a reunião da tarde. Mal acabou de engolir, começou a dar alguns telefonemas, mas nesse momento ele sentiu uma tontura. A vista embaraçou, e aí então ele pensou: isso não é nada. O médico já havia me advertido dias antes com esse mesmo sintoma. Mas logo passa. Vou tomar um café forte, sem açúcar, e isso vai resolver. E aí então terminou o seu almoço, escovou os dentes rapidamente, voltou à sua mesa e disse: a vida continua. E como continuou a tomar as suas decisões, a ler papéis, assinar compromissos e se preparar para a reunião de mais tarde. Chamou seu gerente e ficou muito bravo, porque ele não estava tendo a competência de ajudar naquilo que ele precisava. Será que você não entende? Os acionistas estão me cobrando resultados. Precisamos mostrar resultados. E aí então ele saiu para a reunião. Era numa outra localidade. O elevador estava ocupado. Nem sequer deu tempo de esperar. Desceu pela escadaria, de 2 em 2 degraus para chegar mais rápido. Mas parecia que a garagem estava tão distante, que estava encravada no miolo da terra e não no subsolo do seu prédio, porque foi uma eternidade até chegar. Entrou no carro, mal sentou, funcionou o carro. Quando ele foi engatar a primeira marcha para sair, ele sentiu novamente aquela tontura.
agora um pouco mais forte. Começou a faltar ar, começou a doer o peito, o carro em que ele estava sentado começou a sumir, os outros carros que estavam em redor desapareceram, os pilares da garagem começaram a sumir, as luzes do teto desapareceram, tudo foi sumindo diante dos seus olhos. E ao mesmo tempo em que começaram a surgir cenas na sua mente, como se fosse um filme que ele conhecia tão bem. É como se tudo estivesse gravado e foi passando em câmera lenta na sua mente, quadro a quadro. Ele via a esposa, o netinho, a filha, uma após outra, todas as pessoas que ele mais gostava. Porque mesmo que ele não tinha ido almoçar com a filha e com o neto, o que será que a esposa teria dito a ele na porta quando ele saiu de casa logo de manhã? Por que será que ele não foi pescar com os amigos no último final de semana? A dor no peito persistia. Mas agora a dor começava a perturbá-lo. Ele não conseguia mais distinguir se era a dor no peito ou a dor do arrependimento, que doía muito forte. E aí então, ele, diante daquela situação, ele queria viver. Queria ter mais uma chance. Queria voltar para casa, beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Ele queria muito, mas não deu tempo. Muito obrigado. Então vamos, queridos irmãos, continuar mentalizando a Deus e a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga por este momento, pela oportunidade de aqui estarmos buscando revigorar a nossa alma, nos preparando para prosseguir a nossa jornada terrena, junto do amparo espiritual. Que possamos penetrar neste mundo de amor trazido por Jesus, deixando essas vibrações amorosas penetrar em nosso ser, para que assim retornaremos aos nossos lares, fortificados, fortalecidos e amparados, para enfrentar as nossas dificuldades do dia, não na reclamação, mas no agradecimento das oportunidades de enfrentar cada dia um novo desafio e de um dia poder retornar à pátria espiritual, recebidos por amigos, familiares, amores, e que possamos estar preparados para este momento, a cada dia de trabalho, a cada dia de existência nesta vida terrena, nos fortalecendo cada vez mais. Que essas vibrações amorosas permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja.